Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos para mais um programa. O tema de hoje é desenvolvimento do marketing no Brasil. E o nosso convidado é o professor José Edson Lara, professor da Universidade Federal, professor do mestrado profissional da Fundação Cultural Pedro Leopoldo, doutor em marketing pela Universidade de Barcelona, né? E o marketing é uma grande e uma poderosa ferramenta, tanto para a venda de produtos, quanto exatamente para reforço de imagem de pessoas e também de instituições. E sua grande aplicação, além da aplicação mercadológica propriamente dita, nós temos toda uma aplicação no marketing político e também muito usada pelos governos. E o marketing será analisado tanto como atividade profissional, quanto ensino e pesquisa, um tema de grande relevância para a universidade. O marketing é uma tecnologia inventada nos Estados Unidos, né? Quando surgiu essa nova ferramenta, professor? Bem, professor Giroletti, eu quero dizer inicialmente que é um prazer estar aqui na BH News, conversando e refletindo, né, sobre um tema tão importante que impacta a todos nós. Sim. Efetivamente, o marketing tal como conhecemos, ele surgiu nos Estados Unidos no início do século passado. Apesar de que a função comercial propriamente dita existe quase que desde que os homens existem. Claro. Né? E até, se me permite, eu posso fazer uma analogia aqui, que aquela história criacionista de Adão e Eva, a maçã e a cobra, enfim, teve todo um processo de sedução e marketing, e aí se pode até intuir que o marketing foi inventado pela cobra. Sim, mas então as raízes do marketing são muito longevas, né? Sim, são muito longevas. Mas o fato é que é o seguinte, tal como nós conhecemos, o marketing começou nos Estados Unidos, teve uma evolução muito interessante. Nos primeiros momentos, né, entre a década de 10 e 20 do século passado, abordava mais essencialmente as commodities, ou seja, produtos e serviços básicos, serviços ferroviários, etc. Então consistia em estudar e desenvolver programas de vendas e transferência de posse e propriedade de mercadorias desses produtos. Um pouco mais tarde começou... E hoje, como é que é a evolução dela? Bem, mais tarde começou a evoluir no sentido da organização da função do marketing nas organizações. Chegou na década de 50 aí a ênfase à teoria dos sistemas, o marketing como sistemas, ultrapassou a fase de estudos do comportamento do consumidor. Chega na década de 70, começa o marketing mais ativista, psicólogos, antropólogos, sociólogos e pessoas da área do direito, né, questionando atividades do marketing. E chegamos hoje a um marketing, depois de passar por toda essa história, a um marketing muito mais orientado, né, ao campo do marketing sensorial, ao campo do marketing que oferece muito mais argumentos para valores corporativos, valores pessoais, exploração de elementos emocionais e sensoriais. Então o marketing hoje está muito mais complexo, muito mais abstrato, muito mais inteligente do que o marketing na sua raiz na época dos commodities. Perfeito. Nós podemos falar que estamos vivendo também um marketing global, onde, digamos, determinados propagandas são lançadas não só nos Estados Unidos, mas também em todos os países, por exemplo, de produtos muito conhecidos do público. Ah, sim, sim. Efetivamente, o marketing expande para os mais longínquos territórios do mundo, né, com uma velocidade muito grande, principalmente a partir da internet e das redes sociais. Houve um tempo em que as mensagens feitas para empresas americanas eram desenvolvidas por agências de publicidade dirigidas ao público americano. Com o tempo, a partir do momento em que a globalização foi se consolidando, produtos americanos, depois produtos europeus e mais tarde produtos japoneses foram alcançando o mundo, a publicidade, a linguagem internacional foi também sendo incorporada
além da tecnologia de comunicação, foi sendo incorporada ao marketing de tal maneira a fazer com que produtos, serviços, mensagens também chegassem às populações dos diversos lugares do mundo. Essa informação, digamos, esse programa de comunicação, esse programa de desenvolvimento de produtos, né, as próprias embalagens, as tecnologias de preço e condições de pagamento, o sistema de distribuição, os sistemas de negociação, pois todos eles, com o tempo, foram adaptando os diversos elementos, as circunstâncias idiosincráticas, portanto, culturais, dos mais diversos lugares do mundo. E, portanto, em termos de práticas, assim como em termos do conhecimento organizado, o marketing foi se tornando também global. Perfeito. Quando é que o marketing deixa de ser, digamos, uma tecnologia mercadológica e vira exatamente uma matéria no campo do ensino e da pesquisa? Bem, aí digamos, existem situações onde as práticas executivas vão sendo incorporadas pela academia, tanto quanto a academia, né, oferece subsídios conceituais, taxonômicos e nomológicos, modelos para que sejam aplicados nas organizações, nas empresas. Então, o crescimento ele é dual, tanto no campo da evolução do conhecimento enquanto campo do conhecimento, né? No campo da teoria, da epistemologia, da morfologia e das tecnologias do conhecimento e das métricas, quanto no campo do exercício executivo nas organizações. A evolução se dá quase que simultaneamente. Então, teoria e prática caminham conjuntamente. Perfeito. Quais as fronteiras de expansão do marketing hoje? Bem, o marketing, depois de ter passado por uma larga história, né, em cada momento e em cada lugar com uma certa ênfase, chegamos hoje ao momento em que o marketing, conforme eu disse, se encontra muito mais inteligente. Tanto é que hoje as pesquisas, bem como as práticas executivas nas grandes corporações de marketing, e aí inclui grandes empresas e pequenas empresas que adotam programas avançados de marketing. Portanto, passaram a assimilar conhecimentos, a divulgar conhecimentos, a empregar conhecimentos e a desenvolver conhecimentos e práticas em áreas tais como, né, o marketing sensorial, portanto, o marketing dirigido aos diversos sentidos, o marketing procurando captar o máximo que pode do sentido da visão, né, do olfato, do paladar, da audição, do tato. As pessoas chegam, por exemplo, nas lojas e querem pegar nos produtos, querem fazer o test drive. As lojas hoje com aromas adequados, né, de acordo com o perfil de cliente que ali vai estar, todo o visual da loja. Então o marketing sensorial é uma área muito avançada. Existe uma segunda... Sim, nós voltamos no segundo bloco falando dessa segunda fronteira do marketing e trazendo também a reflexão sobre o desenvolvimento do marketing no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos desenvolvendo o desenvolvimento do marketing no Brasil. E o nosso convidado é o professor José Edson Lara, professor da UFMG e professor também do mestrado profissional em administração da Fundação Pedro Leopoldo, né? Nós examinamos o surgimento do marketing e estamos encerrando exatamente as novas fronteiras do marketing. O senhor já colocou uma delas. Qual seria a segunda, professor? Colocamos que uma das fronteiras seria o marketing sensorial, ia ser muito forte, mas tem diversas outras fronteiras. Uma delas, digamos, a área do neuromarketing, que é o marketing que resulta das experiências neurocientíficas. Constitui uma fronteira inovadora, com um potencial muito grande de novas pesquisas, né? A própria UFMG tem um grande programa, né? E que recebe, e tem sido encarado, tem sido programado
com muito carinho, com muita competência pela UFMG. É um programa de nível internacional e um dos segmentos importantes desse próximo congresso haverá de ser a área de neuromarketing dentro do Congresso Internacional de Neurociência. Mas tem uma outra, Sim. que é a área, né, do marketing experiencial, que parte da premissa de que as pessoas querem viver novas experiências, as empresas querem viver novas experiências. Então, o gerenciamento dessas experiências constitui um foco muito importante do marketing da agora para frente. A outra seria o marketing de marcas e símbolos. Nós somos consumidores de símbolos, cada vez mais consumimos ícones, marcas conhecidas, e essa é uma nova fronteira muito importante de pesquisa. Basta ver, por exemplo, as manifestações, a bandeira do Brasil. Exatamente, né? Então, é importante, bandeiras, ícones, logo, de tudo quanto é maneira, né? A outra seria o marketing ativista, uma outra frente de pesquisa, uma outra fronteira muito importante, porque o marketing ativista objetiva contrariar o marketing, é o anti-marketing. Então, são campos aí, principalmente da psicologia, da antropologia, do direito, né, da ética, da política, que oferecem argumentos contrários às práticas do marketing, portanto, que criticam o marketing. Esse é um espaço de pesquisa muito importante. Perfeito. Quando é que o marketing chega no Brasil e como é que ele se desenvolve aqui, professor? O marketing chegou no Brasil no fim da década de 50 com um grupo de professores da Fundação Getúlio Vargas com o apoio da Michigan State University. Desenvolveu muito na década de 60, né? E a segunda geração começou a trabalhar, portanto, aí na década de 70, já tendo expandido para a USP e depois para a Federal do Rio Grande do Sul, chegando ao UFMG e, claro, ao COPEA de Rio de Janeiro. Então ele começa na graduação, depois se expande, penso eu, no mestrado e doutorado, é isso? Exatamente, sendo que a instituição pioneira em todas essas áreas foi a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sim. Né? Que é muito voltada para a empresa, enquanto que a Fundação do Rio é muito voltada para a administração pública. Para a administração pública e também para a própria ciência política e para o próprio marketing político que desenvolveu mais lá. Que a avaliação nós podemos fazer do marketing enquanto exatamente disciplina de ensino, tanto você já mencionou, digamos, as principais instituições, mas a qualidade dos nossos alunos é adequada, professor? Ah, sim. Realmente é o seguinte, nós temos diversos níveis de ensino. No ensino da graduação e da especialização, o foco, digamos, o recurso utilizado ainda são os manuais. Os bons manuais, normalmente bons manuais americanos, que em qualquer lugar do mundo são utilizados os mesmos manuais. Sim. Isso é muito bom, porque enquanto se utiliza, por exemplo, os mesmos manuais, bons manuais, nos Estados Unidos, se utiliza hoje na Tanzânia, Portugal, Letônia e onde for, e no Brasil também. Então, isso proporciona uma certa aproximação ao estado da arte, ao avanço do conhecimento, ainda que se tratando de manuais. Sim. Por outro lado, no nível do mestrado e do doutorado, o conhecimento requerido está no campo da produção do conhecimento científico, claro, e não tanto na divulgação do conhecimento científico. Sim. E aí, qual o nível exatamente da pesquisa no campo do marketing? E aí o nível da pesquisa está up to date com, ou melhor, no mesmo nível de pesquisas feitas, por exemplo, em países desenvolvidos. Eu diria que em algumas áreas, né, principalmente com o avanço das concepções epistemológicas de um lado e do outro lado da estatística, sim, no campo, portanto, da pesquisa quantitativa e no campo da pesquisa qualitativa, nós tivemos grandes avanços e aí as metodologias de construção do conhecimento são as mesmas nessas principais escolas, assim como nos países desenvolvidos. Então, no campo das metodologias quantitativas, as surveys, portanto, os estudos massivos com vasta amostragem, com vasto universo de pesquisa, então tem sido processado com métodos estatísticos, com rigores estatísticos compatíveis com o primeiro mundo. De outra maneira, no campo da pesquisa qualitativa, a utilização de metodologias como, por exemplo, análise do discurso, análise do conteúdo, lettering, etnografia, ground theory, né, tem desenvolvido muita pesquisa qualitativa também no marketing, né? Então, e as duas se complementam, na verdade, não é isso, As duas se complementam e as duas fazem o vigor do marketing. Sim. Nós temos um congresso
brasileiro, que é a ANPAD, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Administração, e ali são apresentados os principais trabalhos acadêmicos, né, produzidos nas instituições do Brasil, normalmente as principais instituições do Brasil. Dos trabalhos publicados nesse congresso, saem os trabalhos que vão ser publicados nas principais revistas. As principais revistas hoje já estão indexadas com os mesmos indexadores internacionais, sim, como Cielo e uma série de outros. Sim, há uma internacionalização do marketing, né? Muito evidente, tanto no ensino, pelo uso dos manuais, por exemplo, publicados nos Estados Unidos, quanto exatamente por essas pesquisas que já se tornaram mais ou menos internacionais. É isso? Ah, sim, sim. Embora a gente esteja, digamos, começando a entrar em periódicos internacionais, já são notórios assim alguns pesquisadores, né, brasileiros que têm publicado artigos com boa aceitação em boas revistas internacionais. Novamente, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFMG e da COPEAD. Alguns trabalhos estão indo para boas revistas internacionais. Agora, congressos internacionais têm recebido uma quantidade significativa de trabalhos produzidos no Brasil. Na UFMG, por exemplo, frequentemente nós temos aí trabalhos publicados em alguns dos bons congressos internacionais e, por exemplo, a nossa instituição a qual nós prestamos nosso trabalho, que é a Fundação Pedro Leopoldo, nós também temos tido a grata satisfação de apresentar trabalhos que estão aceitos em congressos internacionais. Perfeito. No segundo bloco, no terceiro bloco, nós vamos trabalhar a questão do marketing político, como o marketing político tem sido usado em campanhas eleitorais e, sobretudo, nas atividades de governo, pelos vários partidos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema é desenvolvimento do marketing no Brasil. No primeiro bloco, nós exploramos o desenvolvimento do marketing e a sua internacionalização. No segundo, nós trabalhamos o desenvolvimento do marketing no Brasil, tanto no campo do ensino quanto na área mercadológica, né? E deixamos para esse último bloco trabalhar, digamos, o marketing aplicado na política. Como o marketing tem sido aplicado na política, professor? Professor Giroletti, o marketing tem uma aplicação na política que é histórica, mas vai muito além do advento mesmo da propaganda tal como nós conhecemos hoje. Claro. Efetivamente, pode-se dizer que lá na origem, a palavra propaganda deriva da palavra propagare, que significa, né, enfim, propagar, anunciar, que por sua vez deriva da palavra plangere, que significa em latim plantar. Sim. E publicidade deriva da palavra públicos, que significa tornar público. Sim. É possível tornar público aquilo que efetivamente foi plantado na mente de toda uma população. Claro. Né? Então, a formação de opinião, e mais que a formação de opinião, porque a opinião se muda, mas mais que ela, a formação de mentalidade se dá por um processo longo, inteligente, consistente de plantar mentalidades, né, nas pessoas, plantar ideologias nas pessoas e depois tornar público, fazendo com que essas pessoas também tornem público essa ideia. Então, o processo de marketing político, né, deriva desses dois elementos que são importantes, analisados etimologicamente. Perfeito, mas o marketing político está ligado exatamente ao desenvolvimento dos meios de comunicação, rádio, jornal, televisão, sobretudo, né? Ah, sim, sim. Mas antes que isso, os grandes impérios, os grandes exércitos da história da humanidade, né? Por exemplo, Napoleão, César, Adriano, Imperador, e todos eles, né? Todos eles tiveram um processo de marketing político. Sim. Né? Mas nos nossos dias, nós observamos que o marketing político é um marketing muito mais sutil, muito mais inteligente, muito mais orientado
digamos, a variáveis que são de compreensão complexa, né? Não tem uma função tão utilitarista assim conforme era tempos atrás, que bastava entregar, por exemplo, o exército americano chegar numa comunidade, entregar uma garrafa de Coca-Cola, dar uns brinquedos para as crianças e ganhava a população. Não, hoje a coisa é muito diferente. Então, o marketing hoje, ele, digamos, pode-se dizer que o marketing pode contribuir em duas frentes de ações. Quais seriam? Eu vou chamar aqui de boas ações e más ações que o marketing pode proporcionar. Entre as boas ações, as contribuições do marketing à sociedade e à política, eu posso enfatizar aqui a capacidade que o marketing tem de contribuir à conscientização da sociedade, a conscientização de cidadania, a conscientização e o despertar para direitos e deveres. O marketing tem uma capacidade muito grande de proporcionar essa conscientização, desde que naturalmente feito com esse propósito e com os recursos da tecnologia do conhecimento e das tecnologias midiáticas colocadas à disposição. O lado negativo, professor, seria o quê? A manipulação que ele pode gerar? Ah, sim. O marketing negativo, o marketing tem um potencial muito grande para contribuir tanto para, digamos, a um estado de bem-estar democrático, de bem-estar da conscientização política, assim como também o marketing pode estar a serviço, né, de más mentalidades que podem levar a atitudes inadequadas, como a consagração de personalidades inadequadas, como nós já assistimos algumas vezes aí na nossa própria história, né? O protagonismo do poder financeiro, né, com o domínio de mídias, né, no sentido de fazer prevalecer ideologias escusas, ideologias que não são adequadas, né? Por exemplo, a disseminação de ideologias insustentáveis. O marketing tem essa capacidade de proporcionar essa divulgação. Uma outra crítica é que o marketing político, sobretudo no Brasil, ele basicamente reduziu muito o campo do debate de ideias, de projetos, porque, na verdade, hoje a propaganda política é muito centrada nas pesquisas de opinião sobre aquilo que o povo acha que é mais importante. É isso mesmo, professor? Olha, eu diria que sim, mas eu diria também que o debate político complementa o marketing. Sim. Efetivamente, o que alimenta o marketing político, bem como o marketing bem de produtos e serviços mesmo, tem alimentado muito as respostas sociais, os chats, as conversas nas redes sociais, né? Isso tem proporcionado um manancial substantivo e importante que é levado à interpretação dos intelectuais, dos pensadores em marketing para redirecionar campanhas e posicionamentos políticos de pessoas e de partidos. Agora, com relação ao debate, sim, eu queria informar o seguinte: é claro que o debate político, no debate político existe a essência da ideologia política, mas também existe a essência da apresentação de candidaturas. Isso, né, vem de longo prazo. Né? Perfeito. Professor, estamos chegando quase ao final do nosso programa. As manifestações de rua deram, num certo sentido, foi também um grito contra, digamos, esse marketing político que significa muito mais manipulação, o distanciamento do povo? Ah, sim. O marketing tem aí à sua disposição os pensadores em marketing, os analistas, que hoje vêm das mais diversas áreas, que são profissionais de marketing, são sociólogos, são antropólogos, são psicólogos, são cientistas políticos, especialmente, né, economistas, enfim, todas essas vertentes profissionais têm contribuído para oferecer mananciais analíticos importantes para ser utilizados para o marketing. De todas as maneiras, o movimento representou uma manifestação da sensibilidade da população, no caso a brasileira, que nós estamos enfatizando, embora tenham manifestações de outros países, né, digamos, contrária à exploração e ao emprego de propostas manipuladoras, eu diria, de baixo nível, de baixo relevo.
Por quê? Porque o marketing efetivamente deve ter por propósito, enfim, principalmente no campo político, o fato de proporcionar bem as ideias completas, as ideias coordenadas e não construção de verdades provisórias. O marketing deve assumir o compromisso com a cidadania e a democracia. Com a cidadania, com a democracia, com o bem-estar de todos e de cada um, contribuindo efetivamente para um mundo melhor. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua presença, os seus esclarecimentos, o seu entusiasmo exatamente com o marketing, tanto no ensino quanto atividade mercadológica. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão importante, tanto de uma tecnologia mercadológica, quanto, digamos, uma ciência usada na academia e também um campo de pesquisa que pode exatamente ajudar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também o fortalecimento da cidadania e da democracia. E a você, telespectador, que semanalmente nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.